Oi, oi! Estamos de volta, literalmente na metade do nosso curso, ó, aula 5. Bom, essa aula eu vou fazer um pouco diferente, porque eu dividi, né, os dois blocos, como eu tenho feito até então, no primeiro momento a gente falar da introdução e no segundo momento a gente falar de tipos de introdução. Mas como vai versar ali sobre o mesmo tema, né, sobre a introdução, eu vou levar direto, né, fazer aqui 1 hora falando só sobre introdução, e aí você para, né, você tem a opção de parar um pouquinho quando você estiver cansado, né, bebe uma água, relaxa, conta até 10 e volta, mas eu vou fazer esse bloco aí único, sem dividi-lo, tá bom? Vem comigo, ó, que tudo vai fluir, você nem vai sentir, vai passar rapidinho e você vai sair dessa aula sabendo fazer a sua introdução. Bom, eu tô aqui acompanhando o material, tá? Vocês terão acesso aos materiais, já deve estar, né, aí com o material, mas vamos lá, vamos falar da introdução. Vamos lembrar que, assim, perceba, gente, que o nosso conteúdo, ele é gradativo. Eu não já cheguei aqui falando especificamente de introdução, porque a gente precisa entender que o construto de um texto, ele acontece muito antes da gente literalmente colocar a mão ali na massa, né? Até porque a gente já sabe que a escrita é uma habilidade, a gente precisa estar aí, né, praticando. Então perceba que todas as nossas aulas anteriores, elas foram importantes para que a gente culminasse nesse momento agora de literalmente entender. Porque se vocês não soubessem dos passos anteriores, vocês chegariam agora e ficariam perdidos, e essa não é a intenção. A intenção é justamente que você, a partir das nossas aulas, você consiga entender que a escrita é algo que precisa de passo a passo. Ela precisa ser pensada, ela precisa ser treinada, ela precisa de um projeto de texto, ela precisa ser organizada, ela precisa de conhecimentos prévios, ela precisa de uma análise temática para assim você conseguir dar conta e seguir e produzir a sua redação, beleza? Bom, na nossa aula anterior, que foi a aula 4, né, que tivemos aí o bloco 1 e o bloco 2, foi assim um conteúdo extremamente importante para que a gente chegasse a essa introdução, beleza? Então, na aula 4, nós falamos dos 3 T's da redação, né? Tema, título e tese. E falamos também sobre essa interpretação do tema. Conseguimos entender que, por mais que a gente entenda que para um texto dissertativo argumentativo a gente precisa se posicionar, os temas do Enem, né? Que a gente está trabalhando aqui, ó, rumo a nota 1000 do Enem, ele vem ali já dando um spoiler ao candidato de como ele precisa se posicionar. Então, ele já diz ali ao candidato qual é o caminho que ele deve percorrer, né? Qual é o posicionamento que ele deve defender a partir do tema que foi dado. Então, tudo isso você já sabe, já tá aí consciente. Isso aí, Rebeca, isso daí, ó, já tá totalmente liquidado na minha mente. Já sei. Chega lá, ó, palavras temáticas, sinônimos e vamos aí pra frente agora. Então, a introdução. Bom, pensando na questão da macroestrutura, a introdução, literalmente, ela vai apenas introduzir o seu texto. Ou seja, ali, gente, é um pequeno spoiler do que você vai trabalhar ao longo dos desenvolvimentos. Então, a introdução, ela é o primeiro parágrafo do seu texto, né? Lembrando que cada parágrafo a gente precisa dar um espaçamento da margem esquerda, né? Não se pula a linha, tá? Então, assim, se você não colocar o título, é logo na linha 1 que você vai começar a escrever seu texto afastado da margem. E a introdução é o menor parágrafo de sua redação, né? Então, ali, ó, entre 5 e 7 linhas no máximo, para você escrever aí as suas ideias. Então, vamos fazer aqui um checklist da introdução. Quais são os elementos que devem estar ali presentes na sua introdução? O tema mas o tema já tá lá. Mas você tem que trazer, eu digo que uma boa redação, uma boa introdução, na verdade, a gente consegue reconhecer o tema sem nem saber previamente. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, tem que ter o tema. Rebeca, mas eu preciso trazer o tema do jeito que tá lá, aquela frase temática. Não. Não porque você já fez aquele movimento de identificar as palavras temáticas, você já sabe quais são os sinônimos que você pode usar, então você pode trazer aquele tema diluído na sua introdução
com sinônimos ou com palavras que estão ali mesmo na própria frase temática, mas ele tem que aparecer na sua introdução, tá? Então, você tem que trazer o tema, tem que trazer repertório, sim, tem que dar uma contextualizada, gente. A gente tá falando de problemas sociais, então eles têm que ter um pano de fundo, eles precisam ali ter um panorama de como é que ele surge, e quando eu digo como ele surge, não é a origem do problema, não tô falando disso. Como é que esse problema ele aparece, né, na situação, na sociedade? Então você precisa dar ali, sim, uma contextualização para o seu leitor do problema, para que ele aconteça. Então, tema tem que ter repertório, argumentos, sim, a gente já falou de argumentos, e tem que ter também a tese, que é o seu posicionamento. Aí você pode falar assim, Rebeca, mas você disse que para a redação do Enem, a tese já está incutida no tema. Beleza, isso é uma realidade, você não pode se opor àquilo. Mas então, como é que a tese aparece? Ela aparece com palavras que você vai utilizar para confirmar o tema, entende? Então, por exemplo, o tema aí, desafios para enfrentamento, de fato, é desafiador ainda na sociedade brasileira, combater o trabalho de cuidado, entende? Então, assim, você vai precisar trazer sempre no seu na sua introdução palavras que confirmem, que validem a temática que o Enem dá para você, uma vez que ele já traz ali o nosso posicionamento, né, incutido ali nele. Então, você vai fazer uma reafirmação. Então, a sua tese nessa perspectiva é nada mais, nada menos que reafirmar o que o Enem traz ali como desafio, como problema aí na sociedade brasileira, entendeu? Então, checklist da introdução, tema, repertório, argumentos e tese. Entendido? Então, vamos adiante. Eu vou trazer aqui, porque, como eu disse para vocês anteriormente, nada melhor do que aprender com quem já chegou lá no lugar. Então, uma vez que a gente faz análise dessas introduções, a gente consegue perceber e entender que, de fato, isso que eu estou dizendo para vocês, por que você está trazendo esse checklist? Porque eu faço análise das redações, eu estudo as redações nota 1000 dos anos anteriores e a gente percebe que quem está tirando nota 1000 ultimamente, né, de alguns anos para cá, tem feito essa estratégia. A gente consegue reconhecer esses elementos nas redações do pessoal que está tirando nota 1000. Então é óbvio que se nós aqui estamos em busca desse 1000, a gente vai fazer a mesma coisa. É só seguir o caminho. Então, ó, pega a senha aqui comigo e embora lá. Deixa eu aumentar aqui minha tela, porque as vistas da prosinha aqui já estão, ó, cansadas. Então, vamos lá. Olha só essa introdução nota 1000, que eu não vou dizer o nome, ou não vou dizer o tema. E vamos ver se dá. Olha o que eu disse nesse instante, que uma boa introdução a gente consegue reconhecer o tema sem nem sabê-lo previamente. Então, vamos ver se a gente consegue. Olha aqui. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia do cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos podem vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então perceba aí, ó, tem repertório, olha aí, deixa eu até anotar aqui. Qual é o checklist da introdução? Ó, checklist da nossa introdução. Repertório, tema, tese e o quê? E os argumentos. Pronto. Então, a gente tem aqui esses 4 elementos. Vamos lá? Qual é o repertório que foi utilizado? Black Mirror. Olha aí. E aí, gente, você não vai, obviamente, contar a série toda. Você não vai fazer resumo de série, porque não é esse o interessante aqui. Então, você traz o que é. Olha, Black Mirror. É o quê? É um livro, uma animação, um desenho, um filme, uma série? Não, ó. É uma série americana que retrata a influência da tecnologia do cotidiano de uma sociedade futura. Opa! Tá situando o leitor. Eu nunca assisti, mas eu já sei aí que é uma série. Papapá. Beleza, que fala de tecnologia. Ótimo.
Depois disso, o que é que ele vai trazer? Eu nunca assisti essa série, mas eu sei que essa série, né, que tem algumas temporadas, cada capítulo ele fala de alguma coisa diferente. Não são capítulos que vão dialogando, né? Dialogam só por causa da temática que fala sobre a tecnologia, mas eles são independentes. Então ele vem trazer desses episódios, tá? Em um de seus episódios, então ele vai explicar ali e vai fazer a contextualização. A gente percebe que é uma introdução bem tranquila, não tem palavras assim difíceis, né? Muito diferente do que algumas pessoas acham que, para eu poder alavancar minha C1, que é a competência que avalia ali a norma padrão da língua portuguesa, a botar palavras difíceis, não tem nada disso, gente. É só ser assertivo nas escolhas. Então, vamos aqui. Não distante da ficção, aí ele vai trazer o paralelo, ó. A gente está tratando da ficção, mas, ó, vamos aqui trazer para a realidade. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais, papapá. Qual é o tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O tema, ele não está disposto exatamente dessa forma, mas a gente consegue entender que há aí essa questão dessa manipulação, ó, algoritmos especiais ligados em filtrar informações. Então, ele traz aqui as palavras temáticas, a manipulação do comportamento, não do comportamento como está no tema, mas ó, manipulação comportamental do usuário. Então, assim, e depois ele traz aí, de fato, o tema. Outra coisa interessante, ele não deixa explícito os argumentos. Ele não diz aí claramente os argumentos, mas o que é que ele faz? É isso que eu digo, ó. Você tem duas estratégias para trazer esses argumentos. Ou explicitamente, é porque eu tô falando com vocês e vou anotando porque senão eu me perco. Ou implicitamente. Implicitamente. Como assim, Rebeca? Olha só. O que é algo explícito? É algo que já tá ali na nossa cara, a gente já consegue identificar. O que é algo implícito? É algo que fica ali meio que escondido, oculto. Ótimo. Nessa introdução, você percebe que o candidato, né? Ele diz aí, candidata, ela diz que é um tema problemático, né? E que precisa ser debatido. Mas ela não traz aí quais são os argumentos que ela vai debater. Mas ela deixa claro para o leitor que isso vai acontecer. Porque ela diz aqui, ó, no último período. Por isso, torna-se necessário o debate acerca, aí ela traz o tema. Então, ela diz que é importante debater, né, sobre os aspectos aí dos algoritmos e tal, do tema, mas ela não deixa claro, ela não deixa explícito, mas ela traz ele de forma implícita, ou seja, eu quando faço a leitura dessa introdução, eu percebo que mais à frente ela vai debater aí esses elementos acerca da temática que é a manipulação comportamental do usuário. Ó, checklist batendo, funcionando. Vamos aqui para o próximo exemplo para a gente ver como a galera tá fazendo. Olha aqui, vou fazer aqui a leitura de um outro, tá? Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Qual foi o tema aí? Um tema também super tranquilo que eu até já trabalhei alguns aspectos desse tema nas aulas anteriores, mas o tema foi aquele, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então ela traz uma contextualização, olha só, vamos ver se a gente identifica o checklist aí da introdução. Repertório, qual é? Constituição Federal de 1988. E é muito interessante que vocês, quando botarem aí a Constituição, nomeiem, porque o Brasil, a gente já teve outras constituições federais, tá? Então, aí você pode colocar como ano, né? Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, Carta Magna. Então, são nomes aí que a gente pode utilizar para se referir à atual Constituição aí federal brasileira, tá? Traz aí o tema, olha ali, ó,
Ele diz que, deixa eu ver aqui quem é a mulher, meninas, mulheres, foi aleatória a escolha, viu? Mas só meninas aqui, vamos lá. Então a gente tem o repertório, que é a Constituição Federal de 1988, aí ele vem explicar que o acesso à cultura é um direito de todos os cidadãos brasileiros, mas aí ela vem contrapondo, ó, entretanto, na atual realidade brasileira, isso não é garantido, tá? Principalmente aí quem? No cinema. Ela já traz o recorte, ó, pronto. Aí ela já vai dizer por que isso acontece. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos, ó, para a galera que tem dinheiro. Então, ela traz o repertório, ela traz sim o tema, né, de uma forma em contraponto. Ela traz aí a tese, ela ratifica de que isso não acontece, essa democratização não acontece, e ela traz aí explicitamente os argumentos. Ou seja, eu já saio dessa introdução sabendo em que um desenvolvimento, ela vai trabalhar um aspecto, que é a questão dessas salas de cinema se concentrarem nos centros urbanos, e ela traz aí o segundo ponto, que seria de que a arte, ela vai ser mais, ela tá mais atrelada a essa galera, ó, que tem dinheiro, que tem aí, ó, condições financeiras. Vamos lá, ver. Perceba que eu tô pegando, gente, temas diferentes do Enem, para que vocês percebam tudo de redações de nota 1000, para que você perceba que isso acontece, dá certo, tá funcionando. Bora aqui pro tema 3. Aí eu amo mitologia grega. Você gosta de mitologia grega? Eu amo história, sério. Eu sou professora de português, mas assim, eu seria assim uma excelente professora de história, modéstia à parte, mas vamos lá. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Olha aí, que coisa delícia! Trouxe aqui o repertório, trouxe um mito grego, a mitologia, foi longe, hein? Foi longe aí esse candidato, quem é? Thaís, olha aí, outra menina. Thaís foi longe, foi lá na mitologia grega, na Grécia clássica, para trazer aí um mito, ó, o grande Zeus aí, ó, que é um líder punitivo, Zeus é babado. E aí dá uma contextualizada, explica um pouco do mito, né, para trazer justamente esse aspecto de labuta, né, de cansaço, de que ter todo dia que fazer a mesma demanda, que é cansativo e exaustivo, e associar isso à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. E aí a gente reforça o tema. Qual foi o tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, assim, nossa, é tão bonito ver assim, né? Essa construção textual, que tá tudo aí ligadinho, é muito delicioso, gente. E aí ele vem, né? Ela vem, melhor dizendo, ela reforça a tese, né? Trazendo aí palavras que validam o tema. Olha aqui o juízo de valor que ela traz. Ó, nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos, olha aí, o tema é um desafio no Brasil. E aí ela traz os dois argumentos de forma explícita. Olha aqui. Por que isso acontece? Lembra que eu falei, ó, transforma o tema em questionamento que a gente chega aos argumentos. Até rimou, ó. Transforma os argumentos em questionamento que a gente... Não, já foi, vamos lá. Então, quais são os argumentos? Negligência governamental e preconceito social, o preconceito da sociedade, perfeito. Então, eu, como leitor, já vou ler o resto, sabendo que em um parágrafo ela vai defender como essa negligência governamental afeta o problema, e no segundo e no outro ela vai trabalhar como esse preconceito da sociedade afeta o problema. Coisa linda, 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 linda. Vamos aqui ver outro. Deixa eu ver aqui. Vou trazer aqui um tema
que vou trazer um tema com os argumentos implícitos. Implícitos. Não, aqui é explícito mesmo. Deixa eu ver aqui se o outro tá. Não, aqui também tudo isso. Gente, o pessoal já aprendeu esse checklist aí, viu? Já tá deixando tudo clarinho. Mas vamos lá, ó. As décadas finais do século XX no Brasil foram marcadas pela presença de movimentos sociais diversos, como de ruptura das condições de gênero que prejudicavam as mulheres no meio social. Embora as manifestações tenham conquistado direitos, ainda há problemas que assolam o cotidiano feminino das brasileiras, como a invisibilidade do trabalho de cuidado. Já sabe o tema, né? Fácil. De fato, essa questão é influenciada pelo sistema capitalista e pela manutenção da visão patriarcal. Logo, é urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. Acabou! Eu sei que esse tema aí você já sabe qual é, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Meu Deus, que tema extenso esse, né? Mas aqui, ó, a gente tem um repertório? Tem, olha, ele vem trazendo aí, ó, as décadas, os movimentos sociais ali dos finais da década do século XX, né, falando aí sobre essas questões das manifestações e tal, traz o tema novamente, ó, invisibilidade do trabalho de cuidado é um desafio, reforça isso, né, ó, de fato, nessa questão é influenciado, logo é urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. E aí os argumentos também vêm aí de forma explícita, né? Porque ele diz aqui que esse processo é desafiador justamente por conta da influência do sistema capitalista e pela manutenção da visão patriarcal acerca aí da problemática. Então a gente já sai daqui dessa introdução sabendo do que é que vai ser tratado. Eu acho isso, assim, muito bacana, porque isso, inclusive, para mim, como leitor, estimula, né, a querer saber, poxa, como é que essa pessoa vai associar aí o sistema capitalista ao tema, né? Então, eu sei que como ele está trazendo como argumento, foi outra menina, como ela está trazendo isso como argumento, ela vai precisar fazer essa associação com o tema, né? E trazer repertório, enfim, todo o poder aí de argumentação que ela tem para legitimar, né, para elucidar, melhor dizendo, como esse sistema capitalista afeta essa temática. Então, coisa boa aí. Vou beber minha aguinha. Tudo certo, já vimos aí exemplos de introduções, de como o checklist que eu dei aí para vocês, ó, dei a senha para uma boa introdução. Dei o checklist, só recapitulando qual é o checklist da introdução: repertório, tema, tese e argumento. Acabou, não tem mais o que fazer. Mas agora, vamos ver modelos, né? Como é que a gente, já sabemos aí que a gente precisa desses 4 elementos para colocar na nossa introdução, que ela deve conter entre 5 a 7 linhas no máximo. Ela tá ali no primeiro parágrafo, começando afastada da margem, né? Um espaçamento ali da margem esquerda. Vamos agora ver algumas estratégias para fazer uma boa introdução. Então, a gente tem sim forma de se começar, né? A gente tem formas de colocar esse tema de forma que ele fique claro, que ele fique bem legível. Não legível na questão de letra, mas legível no entendimento do leitor, né, com o seu texto. E como a gente viu no movimento que a gente acabou de fazer da análise dessas introduções, a gente percebeu que, assim, uma boa introdução, quando ela está bem escrita, a gente não precisa saber o tema previamente, porque ele vai estar ali, porque ele, dentro do nosso checklist, ele tem que aparecer ali, né? Então, a gente vai precisar aí, agora, perceber algumas estratégias de introdução para que a gente possa, de fato, deslanchar e na próxima aula falarmos de desenvolvimento, beleza? Então, bora aqui comigo. Então, modelos de introdução. Ó, eu vou trabalhar com você 6 modelos de introdução. E assim, por que é bom que a gente vá escrevendo, vá fazendo esse treinamento? Porque assim, gente, vou falar de mim. Como eu gosto muito de história, eu conheço muita coisa de história porque eu leio muito. Eu gosto muito de trabalhar com contextualização histórica, ou seja,
trazer aquele fato, né, o assunto do tema, eu penso ele numa forma de evolução histórica, né? Se tem alguma data, algum marco histórico, eu sou péssima com data, mas o bacana da gente é que as nossas datas, elas sempre estão associadas a um marco histórico. Por exemplo, eu não lembro ali o ano de quando começou a Idade Média, mas enfim, eu sei que na Idade Média a gente tem ali o sistema feudal, tal. Então, você traz ali, ó, no período da Idade Média, na Europa, ou seja, já é um marcador histórico. Então, você consegue fazer isso. Então, isso é uma estratégia que eu consigo e eu me dou bem. Então, é uma utilização que eu faço nas minhas introduções. Se você ainda não tem essa dinâmica, ainda não se entende, não se reconhece na escrita, comece a entender a sua dinâmica. É por isso que o treino é bom. O treino é importante para que a gente comece a destravar a nossa escrita e a gente comece a entender qual é o melhor caminho, o caminho mais seguro para a gente percorrer. No meu caso é a contextualização histórica, mas eu vou lhe dar 6 aí para que você... 6 não. Que 6? Tô pensando pequeno. Trouxe 8 para você aí, ó, ver, pensar direitinho. Qual dessas 8, você só precisa de uma, é só uma introdução. Então, dessas 8 aí, você só vai precisar escolher uma para, ó, treinar em cima dela e ir. Mas vamos lá. Citação direta. O que é citação direta? Pensou? O que é citação direta? Bom, a citação direta é quando você reproduz exatamente o que o autor falou, tá? E aí uma coisa interessante, quando a gente vai fazer uma citação direta, você não pode mudar uma palavra daquilo que é dito, certo? Então assim, eu particularmente, eu não gosto de utilizar a citação direta porque assim, eu não lembro exatamente o que a pessoa falou, né? Eu gosto muito de trazer a citação indireta que eu vou falar daqui a pouco, mas é uma estratégia se você, não, tem uma citação direta que eu já gravei, já aprendi, dá para qualquer tema, pronto, é a sua possibilidade, mas olha... Não pegue esses clichês, esses temas aí que a galera já tá saturada de ler, gente. Vamos aí dar uma, como é que eu posso dizer? Uma dinamizada. Vamos buscar aí coisas novas, porque o corretor já tá cansado de ler as mesmas coisas, as mesmas citações. Olha, pega a senha que eu tô dando o caminho aí, ó, do processo. Então... Mas se você acha que tem essa citação direta que vai valer ali para o seu tema, pronto. Traz uma citação direta e vai ser o quê? A citação direta é justamente quando você reproduz exatamente o que o autor ou a autora falou ali, tá? Tem que usar aspas. E tem que informar o nome, né? Não sei a profissão, pronto. Não sabe a profissão, mas aí você traz, né? É bom você dizer quem é a pessoa, né? Porque... sei lá, você vai botar uma citação e não sabe de quem, aí não dá para amarrar o negócio. Então, pelo menos saiba o nome. Não sei o que ele fez, mas sabe o nome, traga, tá? Então, você tem que trazer alguma informação daquela pessoa que você está colocando ali a citação direta, tá? E aí vai precisar contextualizar, obviamente, essa citação direta ao tema. Isso é fato. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma introdução com uma citação direta, porque aqui eu não vou só dizer a você como faz, vou mostrar como é que faz. Olha que delícia! Fica aqui comigo, viu? Que aqui o caminho, ó, é rumo ao 1000. Menina, eu tô rimando muito hoje, ó. Vem aqui pro caminho que aqui é rumo ao 1000. Bora lá, olha aqui, ó. Será o homem um problema para o meio ambiente? Segundo o historiador britânico Arnold Toynbee, tornamo-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. Nessa conjuntura, no assunto em questão, a relação entre o homem e o meio ambiente, uma série de problemas devem ser analisados. Não vou ler tudo, né? Só o que nos importa aqui. Então, perceba aqui. Ele trouxe aqui, não precisou aprofundar quem era ele, mas trouxe, ó, segundo o historiador britânico, papapá. Aí ele traz a citação direta e depois ele faz o quê? Ele contextualiza, ó, nessa conjuntura, aí vai contextualizar com o tema, que o tema aqui, apesar de não estar dito, mas a gente sabe que é alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Vamos aqui para outra forma da gente introduzir um texto. Vamos lá, citação indireta. Pronto. A citação indireta é assim, eu
Rebeca, particularmente prefiro. Por quê? Porque existe uma coisa, deixa eu anotar aqui, chamada marca de autoria. Já ouviu falar em marca de autoria? E aí? Já? Sim ou não? Gente, marca de autoria é o seguinte. Quando a gente fala de repertório sociocultural, o repertório não é seu. Como assim, Rebeca? Se sou eu que estou trazendo, beleza, você está trazendo. Mas quando você cita uma série, uma citação direta, uma citação indireta, não importa. Não é seu, é de outra pessoa. Então, perceba que você vai validar o seu argumento trazendo um repertório. Então, é aí que no desenvolver, nessa dinâmica, em fazer o seu repertório ser produtivo, você precisa colocar a sua marca de autoria. Que é o que é essa marca de autoria? É você, candidato, contextualizar, problematizar, organizar, né, as informações com base no seu entendimento, no que você entende como defesa daquele seu posicionamento em relação ao tema sustentado pelo repertório que você está trazendo. Porque o repertório ele não é seu. Então, é justamente nessa problematização que você vai trazer ali a sua marca de autoria, a sua... o seu poder mesmo de argumentação, sabe? As suas palavras, o seu entendimento. Então, assim, eu gosto muito da citação indireta. Por quê? Porque a citação indireta, ela assemelha-se, né, à citação direta no sentido de que você está trazendo uma ideia de que não é sua de forma explícita, porque você vai precisar citar o autor, enfim. Entretanto, quando você já traz uma citação indireta, você já vai organizando ali aquela ideia de outra pessoa com as suas próprias palavras. Ou seja, a sua marca de autoria, ela já vai ali sendo construída. Então, você não vai ter ali aquele processo, aquele trabalho de trazer a sua marca de autoria mais na frente. Não, você já está trazendo ela ali. Então, o seu leitor já percebe que você ali, ao trazer a citação, você já está trazendo a sua marca. Então, eu prefiro essa estratégia. Quando eu utilizo citação nas minhas redações, na minha escrita dessa forma, eu gosto muito de trazê-la através de citação indireta primeiro, porque não corro o risco de errar, né? Porque assim, eu não gravo direitinho as coisas, né? No sentido de... Porque se você faz uma citação direta, por exemplo, você precisa resguardar o que o autor ou a autora disseram. Você não pode tirar. Inclusive, vou até fazer uma ressalva. A gente sabe que o Enem é uma prova politicamente correta. A gente não pode colocar termos de baixo calão, né? Palavras chulas e tal. Não é bom fazer isso. Na verdade, não é nem que não é bom. É para não fazer isso. Pronto. Entretanto, se numa citação direta, o autor ou autora que você tá lá na citação acha que poxa, essa citação é relevante e tal, tiver um impropério, uma palavra, um xingamento, você pode deixar. Por quê? Porque aquilo não é seu. Aquilo é de outra pessoa e você já deixou isso claro. É uma citação direta, então pode. Agora sim, evite. Eu evitaria, tá? Mas assim, você não vai ser avaliado dessa forma negativa porque... Como tá ali entre aspas, tá sendo dito que é uma citação direta, né? Sendo dito assim, colocado, construído, segundo a professora Rebeca Teles, o mundo é uma bosta, digamos assim, né? Bosta não seria uma palavra adequada para você construir a sua argumentação, mas você tá mostrando que não foi você que disse, foi a professora Rebeca Teles. Então, você já tira essa culpa de cima de você, percebe? Mas assim, evite, optem por alguma citação direta que não tenha palavras chulas, tá? Mas assim, só para deixar esse adendo, pode ter ficado aí na dúvida. Então assim, eu particularmente gosto da citação indireta. Então o que é a citação indireta? Vamos lá? É quando você utiliza a ideia de um autor, mas com as suas próprias palavras, ou seja, a sua interpretação daquilo que o autor disse, da ideia do autor, de um cantor, de qualquer pessoa.
não utilizam as aspas, mas informam, obviamente, o nome de quem é a ideia. Então, na citação indireta, você não vai utilizar as aspas, por quê? Porque você não está trazendo o recorte do autor, você está trazendo a sua interpretação da ideia daquele autor, entende? Então, aqui, vamos ver na prática como isso funciona. Então, aqui a gente tem Aristóteles, né, filósofo grego. Sobre a natureza, o filósofo grego Aristóteles afirmou que esse meio não faz nada em vão. Embora verdadeira, tal máxima parece ser ignorada pela sociedade brasileira e por seus governantes que olham com espanto para inundações e períodos de estiagem e os interpretam como fenômenos sem explicação, quando, na realidade, são efeitos da crise climática que enfrentamos. Nesse sentido, é essencial notar que o combate a esse problema é dificultado por fatores políticos e culturais que precisam ser solucionados. Mais um tema aí sobre meio ambiente, né? A gente consegue perceber. E nesse caso, a gente tem aí uma informação trazida pelo filósofo grego Aristóteles, mas de forma contextualizada pelo autor, né? Então, sobre a natureza, o filósofo grego Aristóteles afirma que o meio não faz nada em vão. Ou seja, ele não disse isso com essas palavras, mas o autor aqui desse texto provavelmente leu alguma coisa sobre o que Aristóteles traz sobre a natureza e refletiu e trouxe com suas palavras. Pronto, citação indireta, já fazendo ali uma marca, trazendo uma marca de autoria, uma contextualização, ó, belezinha. Aqui é a minha praia. Contextualização histórica, contexto histórico. Gente, eu amo de paixão. E eu acho assim super fácil, né? Mas o que é fácil pra mim pode não ser pra outro, então tá tudo certo. O que é o contexto histórico, gente? É você literalmente associar determinado acontecimento do passado com o presente. Porque, obviamente, você não vai trazer, por exemplo, um contexto de uma revolução industrial só para ficar lá. Não. Você vai fazer aí meio que uma comparação entre o que houve agora, ou então a importância desse fato passado para hoje, né? Então é muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa contextualização histórica. Mas vamos lá. O processo de globalização após a segunda Revolução Industrial, então é uma pessoa que sabe, né? Porque a Revolução Industrial ela passou por fases, né? Mas vamos lá. O processo de globalização após a segunda Revolução Industrial acarretou ainda mais os problemas com o meio ambiente, visto que, a partir dela, o capitalismo se aprofundou e as riquezas passaram para primeiro plano, esquecendo-se da natureza, explorando-a e transformando-a em matéria-prima. Ou seja, também é um tema que fala sobre a questão do meio ambiente, né, sobre algum aspecto negativo do meio ambiente, e ele traz justamente essa globalização que vai acontecer ali após a segunda Revolução Industrial, né? E aí ele vai dizendo como isso afetou negativamente essa questão do meio ambiente, uma vez que essa globalização aí foi o indicador para que se buscasse outras riquezas, enfim. Então, perfeita essa contextualização histórica trazendo esse contexto. Outro elemento legal. Esse eu também gosto, porque é uma alusão cultural. O que seria essa alusão cultural? Qualquer elemento da cultura, tá? E o que é que a gente entende como artefatos, né, ou objetos da cultura? Música, filme, série, animação. Ah, assistiu mangá? Pode colocar seu mangá. Assistir mangá não, a gente lê mangá e assiste anime. Posso botar um anime? Pode. Ou seja, qualquer objeto, né, qualquer elemento da cultura, livros, ele serve como esse aparato cultural, tá? E aí a gente pode e deve sim utilizá-lo na nossa introdução como contextualização, como nosso repertório. Então a alusão cultural, né, só pra gente ler nosso material aqui, é quando a gente faz uma alusão a algum elemento da cultura, seja ele uma pintura, um livro, uma música, um monumento, um filme ou qualquer outra produção artística que se relacione com a problemática do tema no início do texto, tá? E aqui, coincidentemente, eu trago um autor, né? A gente traz aqui um autor maravilhoso, Ailton Krenak, que é um líder indígena que
se não me engano, ano passado, ou esse ano, início desse ano, gente, porque foi recente, que ele ganhou uma cadeira ali na Academia Brasileira de Letras, né? Inclusive eu já li algumas obras sobre ele, tem um histórico assim maravilhoso de lutas, né, pela comunidade indígena, maravilhoso. Vamos ler aqui como seria então citar esse livro dele? Vamos lá. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak critica o distanciamento entre a população brasileira como um todo e a natureza, o que não se aplica às comunidades indígenas. Tal pensamento é extremamente atual, já que não só indígenas, como todas as populações tradicionais, têm uma relação de respeito mútuo com a natureza, aspecto que as diferenciam do resto dos brasileiros. Com isso, a agressão ao meio ambiente e o apagamento dos saberes ancestrais configuram desafios para a valorização de comunidade e povos tradicionais do Brasil. Olha o tema aí, ó que delícia, a gente já identifica o tema, né? A gente percebe todos esses exemplos que eu estou trazendo, gente, são introduções. Então, vá fazendo aí tanto a análise dessas estratégias de como começar uma introdução, sem perder o checklist. O checklist, ele aparece aí, ó, repertório, tema, tese, argumento, enfim. O argumento, lembrando que ele pode ser tanto implícito como explícito, mas eles estão aí. Mas vamos focar agora na nossa alusão cultural. Ou seja, a gente tem aqui o livro, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o autor Ailton Krenak, e o autor aqui já indica a crítica, né? Que ele não vai fazer uma resenha do livro, não vai. Mas ele já traz aqui o que é que o autor critica com isso e já traz a relação entre o livro e o tema. Super massa, super perfeito, muito boa, muito tranquila aí, alusão cultural. Série, música, enfim, dá para colocar como alusão cultural, tá? Argumento de autoridade. Olha, argumento de autoridade você vai precisar ter um conhecimento específico sobre aquele tema, dá essa sorte aí. Por quê? Porque o argumento de autoridade é alguém que tenha autoridade naquele tema. Como assim autoridade, Rebeca? Vou dar aqui um exemplo partindo do nosso material. Então, eu tenho aqui Marina Silva, né, que na época da construção dessa redação, ela era ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, o que seria esse argumento de autoridade? Quando cita-se um especialista, autoridade em um determinado assunto para justificar ou ratificar uma informação. Então, você vai pegar alguém ali que tem ali domínio sobre aquele tema. Então, ela é uma autoridade naquela temática, então ali você traz esse discurso. E aí você não precisa necessariamente trazer uma citação direta dela, né? Você pode trabalhar ali apenas com o papel dela sobre aquele tema. Então, a gente está trazendo aqui Marina Silva, né, que é historiadora e professora, psicopedagoga e ambientalista, além de ser uma política brasileira. Então, vamos aqui fazer a leitura dessa introdução? Vamos lá. Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tende a reforçar em seus discursos a importância do Brasil reaver as políticas públicas que atendam às demandas das mudanças climáticas. Sendo assim, urge a necessidade de projetos específicos que correspondam a essa problemática, além da implementação de educação ambiental nas escolas, com o fito de inserir o cidadão nessa demanda de forma responsável. Então você percebe que não foi trazido aqui uma citação direta de Marina Lima, né? Mas assim, você traz aí uma ideia dela ser uma pessoa, né? No caso, ela era uma ministra do Meio Ambiente, então ela tinha sim autoridade para propor alguma coisa, para discursar em prol do meio ambiente, né? E no caso aqui em prol de políticas públicas, né, para atender às demandas das mudanças climáticas. Então, é uma pessoa que é autoridade no assunto, então seria aí um argumento de autoridade para você começar a sua introdução. Exemplificação ou comparação, tá? Vamos lá. Comparar é você trazer fatores de semelhança entre situações ou fatos, né, ou fazendo analogia.
E a exemplificação, né, porque são bem parecidos, por isso que eu estou trazendo eles nesse mesmo bloco, a exemplificação, você vai trazer um exemplo conhecido, né, conhecido amplamente para ilustrar o fato. É muito importante que quando você pense em exemplificação, e isso não serve só para a introdução, você pode ali trazer um argumento e validá-lo com um exemplo. Você precisa pensar que quando você traz um exemplo para evidenciar o seu argumento, né, ou a sua introdução, você precisa trazer um exemplo de conhecimento notório, algo que aconteceu assim e que muita gente tomou conhecimento, teve uma proporção muito grande. Quando eu digo muita gente, não é muita gente do seu bairro, não, porque eu moro aqui no bairro grande e muita gente tomou ciência disso, não. A gente está falando em proporções maiores. Lembrem-se, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio brasileiro, gente. Ou seja, precisa ser um exemplo que tenha tomado ciência em grande parte do Brasil, ou pelo menos nas grandes metrópoles brasileiras, tá? Então você não pode colocar algo que aconteceu só na sua região e que você percebe que não teve assim um destaque midiático, né? Então sempre quando você pensar em exemplo, pense em exemplos macros e não mini, tá? Não. Então vamos sempre pensar de forma maior. Então vamos aqui. Como é que seria então, já que eu disse que a comparação, eu mostrei que a comparação e a exemplificação são diferentes, vamos ler aqui duas situações para a gente entender na prática como é que funcionam essas diferenças. Comparação. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que sob um dia de chuva o índio foi vestido pelo português, uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Aí ele agora vai comparar esse fato, ó. Semelhantemente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais como os pescadores. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Ai, é uma delícia quando a gente vê tudo certinho, né? Perceba que ele traz uma comparação, né? Esse termo semelhantemente justamente é o termo que vai elucidar que ele está fazendo essa comparação do artefato cultural que ele trouxe anteriormente ao tema aí. E a exemplificação, vamos lá ver a exemplificação como é que fica? Gonçalves Dias e seus autores contemporâneos exaltaram as belezas naturais do Brasil em suas obras. No poema Canção do Exílio, por exemplo, o eu lírico declara quão incomparável é a natureza nacional. Entretanto, essa relação harmoniosa entre meio ambiente e homem restringe-se somente à literatura, pois ainda há empecilhos que dificultam a transposição da ficção para a realidade. Então perceba nesse contexto aqui que ele traz o exemplo, né? Ele vai falando e assim, literalmente ele utiliza um conectivo de exemplificação, ó. Por exemplo, então ele, para retratar, ele traz literalmente o exemplo, né? Para evidenciar e traz esse conectivo que marca isso. Então, ó, super de boaça. Bora que faltam quantos? 2 só, já estamos acabando, hein? Causa e consequência, ó. Você vai trazer um e o outro. Vamos lá? Bom, a causa e consequência expõe as possíveis relações de causa e consequência por trás de fatos da atualidade. Então, vamos ler aqui, ó. Com o advento das revoluções industriais iniciadas no século XVIII, foram desenvolvidas tecnologias que permitiram ao homem explorar de forma mais eficiente os recursos do planeta Terra. Entretanto, com a consolidação do sistema capitalista que induz o consumismo e a busca pelo lucro exacerbado, o uso dos recursos ambientais intensificaram-se significativamente, causando sérios desequilíbrios ecológicos. Sendo assim, é imprescindível que órgãos de influência global atuem de forma a minimizar essa problemática. Então perceba que ele traz aí, né, um fato que foi o advento das revoluções industriais, e ele traz a causa e consequência, né? Ele vai trazer aí a causa
né, que essas revoluções industriais elas acabaram permitindo o homem explorar de forma mais eficiente os recursos do planeta. Entretanto, ele traz as consequências. E aí é legal vocês perceberem também a utilização dos conectivos, né, que são aqueles termos que vão dar a liga do texto, né, que a gente vê aí na competência 4. Ele traz aí, para evidenciar esse efeito de causa e consequência, ele traz um conectivo aí de adversidade, ó. Entretanto, com a consolidação do sistema papapá, e aí ele vai trazer a consequência disso. E aí, obviamente, que essa consequência é uma consequência que vai ter o tema como consequência, né? Muito interessante fazer essa estratégia aí. É uma estratégia interessante para quem sabe. É inteligente, mas tem que ter muito cuidado, porque ela não é tão simples assim, porque essa consequência ela vai ter que recair no tema. Então, você vai precisar pensar a causa, tendo como a consequência o que o tema traz. Então, não é uma estratégia tão fácil. Se você não tiver muita intimidade com o tema, se você não tiver, assim, muita coisa, né? Porque tem temas que isso daí é fácil, mas tem outros que não. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de trazer essa estratégia de causa e consequência. Definição, apresentação de um conceito. Tenha muito cuidado com essa estratégia de introdução, porque assim, tem muito conceito que a gente tem já no nosso senso comum, tá? E que é válido, né? Mas assim, você tem que ter muito cuidado como colocar esse senso comum, porque tem coisas que são lógicas. Por exemplo, se as pessoas continuarem descartando lixo nas ruas, esse lixo vai trazer, obviamente, consequências ruins para o meio ambiente, porque ele vai desencadear entupimento de bueiros, então vai chover, esse sistema de... o saneamento básico não vai conseguir ser feito adequadamente, aí vai acarretar em problemas, em ambientes, em problemas ambientais que vão aí voltar para o próprio homem, né? Desabamentos, enfim. Então perceba que isso é algo de senso comum, né? Ninguém precisa estudar, né? Não precisa de conceito para saber isso. Isso já é algo do nosso cotidiano, a gente já é um senso comum entre as pessoas. Mas aí você pode trazer isso como um conceito, mas você precisa construir de uma forma que não fique eu acho, entende? Nessa pessoalidade. Você precisa construir como se de fato fosse um conceito válido. Então vamos aqui ver no exemplo como é que seria, né? Essa introdução utilizando essa estratégia de definição ou apresentação de conceito. Então, vamos lá. Explica-se um termo e demonstra-se a importância dele para o tema. Então, vamos ler aqui. Fauna, flora, micro-organismos, minerais, solo e água. Esses são os componentes do meio ambiente, que, por sua vez, é a condição básica para a existência do ser humano. Contudo, a relação entre o homem e o seu habitat natural é desafiadora, uma vez que o sistema socioeconômico vigente em quase todo o mundo pauta-se na exploração dos recursos naturais, que são finitos, tornando assim urgente o uso equilibrado deles. Tranquilo, né? É algo que eu talvez não, né? Eu não saberia expor dessa forma, que eu não sabia os componentes do meio ambiente. A gente sabe assim, né? Por senso comum, mas eu não saberia defini-los assim tão bem, como foi apresentado nessa introdução. Mas é um construto legal, né? Então essa pessoa que fez aqui essa introdução, ela sabia do que estava falando e construiu de forma bem tranquila, de forma crítica, né? Saiu ali do senso comum, então assim, muito pertinente, muito adequada. E a gente já sabe que é algo desafiador, que é uma relação entre homem e meio ambiente que não está sendo feita de uma forma muito boa, né? Enfim, muito legal, uma introdução, assim, uma estratégia bacana para quem sabe. Então, se é um tema que você domina, né? Você sabe ali... e não precisa ser uma definição, gente, do tema todo não, viu? Você pode pegar a definição do assunto, daquela palavra ali principal. Como assim um assunto, Rebeca? Tipo assim, ó. Quando a gente fez lá a interpretação do tema, deixa eu pegar aqui minha escrita, por isso que escrever é bom, ó. Por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Qual é o assunto do tema? Herança africana. Ou seja, eu vou escrever 30 linhas
falando sobre a herança africana, mas óbvio, não é qualquer aspecto da herança africana, certo? É o quê? É o desafio para valorizá-la, certo? Então eu tenho sempre um recorte. Então assim, todo tema vai ter ali o assunto principal e os seus recortes, né? Que são as palavras temáticas que vão me dizer ali o que é que eu vou abordar daquele tema naquela redação. Beleza. Então assim, eu posso justamente pegar uma dessas palavras temáticas e conceituar. E pensando no conceito, não como uma citação direta, mas pode ser um conceito genérico mesmo, daquilo que é senso comum, mas colocando isso de uma forma que não pareça que é senso comum. Beleza? Vamos fazer o resumão aí da aula de hoje. Olha, a aula de hoje, cara, eu tô de parabéns. Olha só o quanto que eu falei, quase 1 hora falando praticamente. E ó, só pauleira, porque a gente é assim, a gente tá rumo ao 1000. E quando a gente tá rumo ao 1000, a gente não vai se contentar com 999, a gente dá tudo da gente, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, só pra gente recapitular, tá? Pra gente conseguir fazer uma boa introdução, lembrem, uma boa introdução a gente já reconhece sem nem saber o tema previamente, porque ele vai estar lá. Lembrem, a gente tem um checklist da nossa introdução. Quais são os 4 elementos do nosso checklist? Repertório, tema, tese, argumento. Lembrando que quando a gente fala de tema, não precisa necessariamente trazê-lo integralmente como tá lá. A gente pode trazer ali os sinônimos das palavras-chave, não tem problema nenhum. Lembrando que, tratando-se dos temas que o Enem tem trazido nos últimos anos, a tese ela já está incutida nele. Então, o que é que a gente faz? A gente só reafirma ela, tá? Então, a gente vai trazer marcadores ali, palavras que vão marcar que, de fato, aquele tema acontece, que é importante trabalhá-lo. Os argumentos, ele pode aparecer tanto explicitamente, que é quando você já diz ele, né, qual é o problema, o que é que acarreta aquele problema, ou então de modo implícito, mas dizendo para o seu leitor que ele será debatido, né? Então, urge debater os principais desafios para a problemática. Acabou. Por mais que você não tenha explicitado os argumentos, você já diz ali que vai ser necessário debatê-los. Então, a gente subentende que mais na frente você vai dar conta disso. Então, checklist, tema, repertório, argumento, tese. E vimos aqui que nós temos algumas estratégias para utilizar a nossa introdução. No caso, eu trabalhei aqui com 8. Nossa, você só vai fazer uma introdução. Você precisa de 8? Não, você só precisa de uma. Então, ó, pega uma aí, entenda a dinâmica, entenda como ela funciona e treina com ela. A partir de agora, eu só vou trabalhar com causa e consequência perfeito. Treina agora todas as suas introduções de temas diferentes dessa forma, porque vai ficar mais fluido para você na hora de chegar lá, na hora do desespero do Enem, que não vai ser mais desesperador pra gente, porque a gente já sabe as estratégias, a gente já tá, ó, organizando nosso pensamento. Então, ó, nada de desespero. A gente já tem aqui a solução. Eu trago a senha para o seu problema. Bora lá? Então, quais são as estratégias ali que a gente pode utilizar na introdução? Citação direta, citação indireta, contextualização histórica, alusão cultural, argumento de autoridade, exemplificação ou comparação, causa e consequência e a definição, quando a gente apresenta ali o conceito de algum aspecto do tema. Fechou a sua introdução. Então, na aula de hoje, a gente acabou trabalhando todos os aspectos significativos da introdução. Então, você já pode aí começar a treinar, escolher um desses 8 elementos aí, 8 estratégias para você começar a sua introdução e, ó, vamos treinar a escrita que a gente sabe que tem que treinar. Deixa eu beber uma água, porque eu já vou dar a indicação do livro de hoje, né? Porque hoje não teve 2 blocos, foi um bloco só, corrido, sem edição, viu? Aqui não teve pausa pra respirar e voltar, não. Foi direitinho, olha. Tô orgulhosa de mim, viu? Mas bora lá, qual é a indicação hoje? Eu acho que eu não dei essa indicação pra vocês, acho que não. Eu acho que não. 2 livros da mesma autora. Gente,
Quando eu trago livros para vocês, eu já li esses livros, até porque eu não vou ficar indicando aqui coisas que eu mesma não sei, tá? Djamila Ribeiro, deixa eu ler aqui. Djamila Ribeiro, quem é Djamila Ribeiro? É uma mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, foi secretária dos Direitos Humanos de São Paulo, ela é ativista, ela é professora, ela é colunista, foi apresentadora aí dos direitos humanos, enfim. Ela é uma personalidade, ela é uma intelectual contemporânea aí da nossa sociedade brasileira, que traz pautas extremamente relevantes, principalmente para o processo aí de valorização aí da cultura africana, né? A gente poderia dizer assim, porque ela é uma autora decolonial, né? E que aborda temas assim extremamente significativos para a nossa sociedade. Então eu tenho aqui esse livro, Lugar de Fala, que é muito massa, muito interessante, até porque muita gente aí, alguns anos atrás, deturparam muito o que ela traz nesse livro sobre o lugar de fala. Então dá uma lida, é uma leitura assim leve, ó, o livrinho aqui, ó, pouquinho, rapidinho, cento e não sei quantas páginas, pouca gente, 98, que cento e pouco, 90 páginas, então assim, uma leitura aqui 2 dias, dependendo até um. E esse outro de Djamila Ribeiro também, pequeno, é literalmente pequeno, mas não menos importante, tá? Pequeno Manual Antirracista, muito bom também, já fiz a leitura desse. E o legal desses livros é que no final ela traz indicação, ó, sobre os autores negros citados, ela vai trazendo indicação de coisas que ela vai referenciando. Muito legal, também uma leitura muito rápida, é um livro gostoso, fácil, sabe? Sem aquela coisa com palavras muito difíceis, não. Muito bacana. E 105 páginas aqui de leitura, rapidinho vocês acabam. Então a minha indicação hoje para leitura são esses 2 livros de Djamila Ribeiro. Uma leitura deliciosa, fácil, rápida, objetiva e essencial, principalmente nos dias de hoje, beleza? Então é isso, ficamos aqui, já chegamos à metade do nosso curso. 5ª aula finalizada com sucesso. Espero você na 6ª aula, ó. Fica comigo, hein? Eu tenho a senha.